Primeiro eu quero fazer uma colocação daquilo que houve lá na última coletiva, onde eu fui relatar uma brincadeira que aconteceu no treinamento, e isso criou uma polêmica muito grande. Então eu já me desculpei, porque não pela brincadeira, não deveria ter falado absolutamente nada naquele momento. Só quero que vocês entendam uma coisinha. Eu preciso fazer esse parênteses porque é a minha vida. Eu perdi um filho, cara, com 19 anos. Quem perde um filho não é homofóbico. Quero que vocês entendam isso, tá? Foi uma brincadeira que eu fui juvenil, não devia ter falado nada ali, e pronto, aquilo passava, e a brincadeira tinha existido no treino. Eu quis dizer para os caras, porra, botar sangue no olho. Então, é só isso, tá? Porque depois não adianta vir mais pergunta, que eu já falei sobre isso. Foi um jogo onde notava-se, no início, que estava um jogo tenso, pelos dois resultados anteriores, tanto de São Paulo como do Inter. Até em alguns momentos feio, e o São Paulo conseguiu criar uma performance naquele momento superior à nossa. Mas muito disso deve-se, nós praticamente passamos o primeiro tempo sem ganhar um duelo. O futebol é contato físico, o futebol é bola aérea. Você vê o segundo gol, nós fomos um gol com a bola que quicou na intermediária, perdemos a primeira bola, perdemos a segunda. Houve uma mudança, nós começamos a ter um a mais no meio. Vocês viram que assim que começou o segundo tempo, tivemos duas entradas muito boas. E no contra-ataque, tomou um gol daquele que você não pode dizer nem que foi pela velocidade do time de São Paulo, não. Uma jogada de passe curto dentro da área ali que eu sinceramente não vi ainda, não consegui entender como aquilo aconteceu. E depois ficamos. Vocês não vão poder dizer que um dos melhores jogadores de São Paulo foi o goleiro, mas não conseguimos marcar. Então, sinceramente, eu falei antes do jogo que não iria falar do mental, porque para mim ele não estava fraco. A preparação para o jogo foi muito boa. E agora o que nos resta independente de... não depende só mais de nós, mas jogar pela honra. É a honra que esse clube sempre teve, de ter milhares e milhares, milhões de torcedores envolvidos num sentimento de muita grandeza, mas não deixa de ser um momento de muita tristeza. Abel, boa noite. Leonardo Mol, Rádio Bandeirantes. São 8 gols nos últimos 2 jogos, 8 gols sofridos, 2 derrotas e um Inter virtualmente rebaixado nesta última rodada do Campeonato Brasileiro. Claro, não por tua culpa, considerando que tu retorna faltando 3 jogos para o fim do campeonato, 2 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. Considerando tudo que tu pôde acompanhar como torcedor ao longo desta temporada e o que tu presenciou nos bastidores nesses últimos dias, quais são os principais motivos que levam o Inter a um fim tão melancólico nessa temporada e no Campeonato Brasileiro de 2025? É uma situação assim bem constrangedora, porque é a maneira que se sofre os gols, né? Eu não estou justificando derrota. Eu estou querendo dizer que no lance do primeiro gol houve uma falta que foi marcada, que não é falta, e você sofre o gol. Mas ali nós já estávamos sendo superados pelo São Paulo. Então aquilo vem à cabeça.
né? Vem a cabeça como veio no jogo passado com o Vasco. Sofreu o primeiro, 5 minutos depois sofreu o segundo. E pronto, por isso inclusive que nós, os jogadores estavam se sentindo um pouco nas conversas que nós tivemos de 3, 4 dias, um pouco jogador no meio campo, então houve até para espelhar uma equipe na outra. Como São Paulo viria com 3 zagueiros, nós fomos com 3 zagueiros. Eu acho que não se perdeu por aí, eu acho que se perdeu por uma série de detalhes, mas quando vê o primeiro gol, até na nossa cabeça lá atrás, ali no banco, a gente pede para que não aconteça desespero, porque já podia acontecer uma coisa muito pior. Conversamos legal no intervalo, explicamos bem o que estava acontecendo, o posicionamento do Maia com o Bruno, demos uma liberdade maior ao Patrick com a entrada do Boré. Nosso lado esquerdo cresceu bastante no jogo. 2 minutos sofremos o gol. Depois foram várias situações que nós poderíamos ter marcado, não marcamos. Não adianta eu ficar explicando, cara, o torcedor não quer explicação. O torcedor não queria estar vivendo esse momento, mas nem nós. Nem nós. Eu quero que fique frisado. Eu sou um cara muito simples. Eu trabalhei com o Ramon no Vasco em 23, eu como diretor esportivo. Eles têm um trabalho maravilhoso e saíram. Eu vim pelo coração, mas não importa. Se o Inter cair, tá caindo com o Abel. Posso ser 2 jogos, se tem contrato, se não tem, não importa. Tem que assumir. Eu estou botando a minha cara. Não esperava que poderia ou que iria contribuir mais. Senti exatamente em relação à primeira pergunta, melhorou muito o astral do dia que eu cheguei. Fiquei bem confiante. Todos os amigos, tantos e tantos amigos que torceram, e eu dizia, estou com muita fé, estou com uma expectativa muito boa, estou sentindo coisa boa, mas lamentavelmente não aconteceu. Abel, Bruno Abchecker, Rádio Grenal. A gente já pôde perceber, ao menos na reação dos gols e também ao término Fala um pouquinho mais alto. A gente pôde perceber na reação dos jogadores nos gols e também ao término da partida que o anímico, o astral não está nem um pouco positivo ou é suficiente para que se possa escapar do rebaixamento pensando no anímico e no astral. O que dá para fazer sem esse fator? Porque a qualidade técnica, você já disse que o grupo tem jogadores habilidosos, mas dentro de campo isso não funciona. Não, nós não podemos, você está correto na colocação, mas nós não podemos achar que vai acontecer, não, depende de nós, cara, de pelo menos ter uma atuação digna. Vai dar? Eu não sei mais, porque não depende mais de nós. Nós tivemos por exemplo, Fortaleza teve 20 e poucos jogos na zona de rebaixamento. E se eu me engano, 8, 9 jogos que não perde. Então, acho que o futebol é dessa maneira. Tem que se procurar o anímico, tem que se procurar a dignidade. Tem que se jogar pela honra. Se vai ser chamado depois de time sem vergonha, que ninguém presta, não importa. Não importa. Por isso eu não deixei os jogadores saírem do campo espalhado, cada um bolo aqui, um bolo ali, não, saímos todos juntos, porque nós temos que assumir juntos, mas a responsabilidade maior, não importa negócio de 3 dias, não importa, o motivo pelo qual eu vim não importa, nós tínhamos que fazer melhor e não fizemos, e a responsabilidade tem que ser minha. Boa noite, Abel, aqui perto da caixa de som. Lucas Colar, Voz do Gigante.
Você tem citado, né, bastante a qualidade do grupo, mas a gente tem visto, né, um time que na reta final do Campeonato Brasileiro, ao invés de ter aquela arrancada, né, para sair da zona do rebaixamento, está afundando, né? O Fortaleza emendou vitórias seguidas, o Santos acabou ganhando hoje de novo, mais um resultado positivo, né? O Ceará está perdendo no momento, mas, né, o Inter, como a gente bem destacou, não depende só das próprias forças. Como é que a gente acredita que um time que tomou 8 gols no momento de decisão, não conseguiu marcar, não conseguiu dar uma resposta anímica, mesmo no momento mais importante da temporada, e que pode significar uma década do Inter de retomada caso caia para a Série B do Campeonato Brasileiro? Esses jogadores, eles têm capacidade anímica de responder, né, num Beira-Rio lotado, sob pressão, que pode, né, ser o primeiro rebaixamento do Inter dentro da sua própria casa? Eu prefiro acreditar que não vai acontecer. Eu prefiro falar com eles de honra. Quem tem que dar resposta tem que ser eles. Você, quando chega a determinado momento, em vários que acontecem na tua vida, você tem que tomar decisões. É você que vai ter consciência de que você tomou a melhor ou a pior. Não importa. Eu estou colocando a responsabilidade em mim. O Inter, se cair divisão, caiu com o Abel Braga. Talvez eu seja um dos caras mais adorados na história do Inter. Não importa. Por que eu vim? Ninguém foi me pegar em casa. Eles me fizeram um convite e eu vim. Então, acho que eles têm... Sabendo que a responsabilidade é minha, eles têm que nos proporcionar alguma coisa. E esse momento aí até domingo, eu não vou falar nada diferente do que não seja dignidade e honra. Abel, Jairo Vinck da Baldasso TV. É até difícil fazer uma pergunta, porque perante a torcida, tu não tem responsabilidade alguma do que está acontecendo aqui. Então, o que tu pode fazer para ajudar, que tu acha que tu consegue fazer para ajudar, sem se culpar por responsabilidade? Tu entregou os maiores títulos do Inter. Sabe o que eu queria pro jogo de domingo, independente de que não adianta você jogar a culpa em 1 ou 2 ou 3, chega, não, vou mudar o time todo, o time tomou 8 gols em 2 jogos e tal. Não tem como. Não tem como. O que eu gostaria que acontecesse nesse jogo era começar o jogo e a gente fazer um gol. Né? Apesar que fez um gol contra o Santos, massacrou e não fez o segundo, não fez o terceiro. Então o Santos já nos ultrapassou aí na colocação. Então é isso. Tá difícil para você perguntar, tá muito mais para mim responder, sabe? Realmente que a coisa possa se reverter um pouquinho, sabe? Quem sabe? Então, o Inter é muito grande, cara. Sabe? O Inter, ele não como atleta, que eu não joguei aqui, mas como treinador, ele fez minha vida futebolística. Porque eu tive uma condição muito melhor como treinador que como jogador. E isso tudo eu devo ao Inter. Aquela conquista de Mundial, alguns estaduais, aquela conquista em Dubai, ela me levou para trabalhar 3 anos consecutivos no Al Jazeera. Não foi nem um campeonato mundial, foi no outro ano a conquista do torneio de Dubai contra a Inter de Milão. Então, assim, eu sei o que representa, eu sei qual é a dor que se sente, porque além de tudo isso, essa relação muito forte que existe entre nós, eu sou grato a esse clube. Sou grato a todos aqueles presidentes que eu tive, foram excepcionais. Eu sou grato pelas vaias que eu tomei. Não pensa que eu não tomei vaia, né? Também aconteceu coisa ruim comigo, aquela perda nos pênaltis pro Olímpia, né? Foi pro Olímpia, não foi dentro de casa.
Mas o saldo é muito bom. Eu não volto a frisar, estou sendo repetitivo. Já falei no vestiário, mas vou falar até domingo. Honra. Eles, não sei se alguns serão o último jogo com a camisa do Inter, eu sei que será o último jogo do campeonato na nossa casa. Tomara que não aconteça nada. Porque tem como você chegar e vencer o jogo. Sempre é óbvio. Mas a gente agora, por nossa própria culpa, a gente não sabe se vai ter resultado ou não. Agora que tem que ganhar, tem. Tem que ganhar. Não pode ser diferente. Um momento muito... Gostaria de estar, não sei, gostaria de estar me expressando com, de repente, uma clareza maior, melhor. Mas estou, da maneira que eu vim para cá com o coração, estou falando com o coração. O que eu te respondo, por isso que houve aquele probleminha lá que eu falei, se tem a brincadeira, era uma maneira de mostrar para o torcedor que o meio estava muito bom. Então posso não estar me expressando direito para vocês, porque fica a dor. Eu pensei que eu ia fazer mais. Nesse jogo não consegui. Abel, até em cima disso, conversando com os torcedores do Internacional aqui fora, é claro, torcedor muito machucado, muito frustrado, mas muitos falando que acreditam em você. Acreditam no Internacional ainda porque tem o Abel no banco. Queria que você falasse em cima disso também e como que você pensa, se você mexeu bastante também no time do segundo tempo, você já está pensando que aqui você espelhou São Paulo, já ao buscar soluções assim dentro do elenco, você já pensa em mudar muito? Claro, vai trabalhar o jogo, mas tua cabeça já está nessa rotação assim? Olha, sinceramente, sabe que em alguns momentos, algumas mexidas, sabe quando você faz uma mexida e de repente o cara entra ali, primeira bola que cabeceia, sai um gol, um chute, entra. O Rafael fez 4 defesas incríveis, cara. Então não estava pensando no próximo jogo, não. Estava pensando nesse, inclusive tirei o próprio Patrick, o Vitinho, que são 2 jogadores importantíssimos, para que não teve problema de contusão, para dar uma poupada um pouquinho. Mas nós vamos pensar bem. Não fiz as mexidas pensando no domingo. Fiz as mexidas pensando no jogo de hoje. Eu, particularmente, independente das mexidas, é meio louco isso, mas eu gostei do nosso segundo tempo, cara. Tira aquele gol com 2 minutos. Aí você analisa o segundo tempo, como é que foi o segundo tempo do jogo. Em estatística, em finalização, tudo. Mas não deu. Abel, aqui. Primeiro, não é um pouco cruel analisar o jogo e falar de uma análise que o torcedor se contente com uma análise de 46 minutos de um jogo onde o contexto estava 3-0 para o São Paulo e que, obviamente, o Inter teria estatísticas melhores pelo contexto do jogo que tu não levou em consideração nessa análise. E tu citou que a grande questão do jogo, onde o Inter perdeu o jogo, foi porque não ganhou duelos. E em vários momentos, Abel, tu não estava aqui, o Inter perdeu jogos por perder duelos. E se falou em postura, se falou em falta de envolvimento, se falou em falta de talvez atenção ao tamanho deste jogo, que talvez seja o mais importante da história do clube, porque, Abel, o Inter pode quebrar se cair o ano que vem. O Inter o ano que vem pode quebrar com o tamanho da dívida que tem, com o tamanho da queda de receita que tem. Você está decepcionado com os jogadores pela postura que eles tiveram? Eles perderam duelos pela postura. Você se decepcionou com a postura do grupo de jogadores hoje, até em cima daquilo que tu mesmo levantastes de fé, de crédito, de acreditar, de otimismo desde que tu chegou aqui? Igor Jank, Debate Raiz, canal Adulto. Isso é um fator que pesa demais hoje. Por que ele pesa? Porque dava a impressão, quando você perde o duelo, os duelos, né? Porque nós praticamente no primeiro tempo perdemos todos. Dá a impressão que o adversário também, tendo vindo de uma goleada, ele botou muito mais a cara do que nós.
sabe? Todas as bolas que eles foram era como se estivesse precisando de um prato de comida. Queriam mostrar a superioridade. E conseguiram. Então não adianta. Agora a gente fica lamentando. E você está acompanhando aí muito mais tempo que eu só via na televisão. A gente não tem uma leitura correta. Vi vários jogos perdendo duelo. O duelo nada mais é que a vontade, o querer, a ambição. Eu vou para uma bola, não, eu vou ganhar. Eu tenho que ir com mais vontade, mais pegada, mais intuito que o adversário. E se você analisar, por exemplo, o nosso segundo gol, que era no momento, estava terminando o primeiro tempo, já tinha passado, né? Os 45, acho. É injustificável. Mas já foi. Agora não adianta eu voltar lá para trás. Eu tenho que ficar voltando, é hoje. É aquilo que estava sob meu comando. O que eu estou falando para vocês aqui, eu já falei para eles. Falei no intervalo. Que jogo é esse que não tem duelo, cara? Só um time agride, só um time ganha a bola dividida. Nós voltamos com uma postura diferente. Mas aquele segundo gol ali foi fatídico. Porque tirou uma... Se você vê, começou o jogo, 2 minutos, vê 2 minutos. Chegamos, uma jogada muito boa, daqui a pouco chegamos de novo. Eles vieram trocando uma bola longa, tal, trocaram, gol. Não pode se tomar um gol dessa forma tão simples, entendeu? Eles têm que ter mais sacrifício, eles têm que ter mais luta para não sofrer gol bobo. Sabe? Gol bobo. Quer dizer, é uma situação ruim, né? Porque isso mexe com a qualidade de um time, de jogadores de experiência, jogadores que estão num momento de desenvolvimento muito bom. Pô, tu toma 8 gols em 2 jogos, isso é uma coisa... É um meio surreal. Uma equipe do tamanho do Inter, uma equipe gaúcha, que faz sempre da marcação forte uma das suas prioridades. É um pouco preocupante, não tenha dúvida.